Fala galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso gratuito de Física. E na aula de hoje nós veremos mais dois movimentos aí ainda na cinemática. Hoje nós vamos ver movimentos que já são em duas dimensões, que vão ser o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Então a aula vai ser dividida em duas partes. Olha só, eu já começo a aula fazendo uma provocação para ti. Imagina o seguinte comigo. Eu tenho duas bolinhas. Em uma bolinha, ela está a uma certa altura do chão e eu dou um peteleco nela, na horizontal. Piu. Outra bolinha, eu vou pegar a partir da mesma altura, imagina que é uma bolinha com a mesma massa, e da mesma altura eu só vou largar ela em queda livre. A pergunta que eu te faço é: qual das duas bolinhas chega primeiro no solo? A que eu dei um peteleco na horizontal ou a que eu soltei em queda livre? E aí, o que tu acha? Pois então, a resposta é que elas vão chegar no solo ao mesmo tempo. Como assim, Sor? Eu pensei que era da queda livre. Na aula de hoje eu vou responder essa pergunta. Vamos lá, acompanha comigo. Pessoal, vamos estudar o lançamento horizontal. E como o nome sugere, o que vai ser o lançamento horizontal? Olha só, a gente vai ter algum corpo, vamos botar aqui uma bolinha, tá? Nosso corpo qualquer, em que ele vai ser lançado horizontalmente, ou seja, inicialmente a gente só vai imprimir velocidade nele na direção horizontal. Então, ele vai ter aqui uma velocidade inicial v0 na direção horizontal. Bom, a gente sabe meio que intuitivamente como é que vai ser o formato assim do movimento desse cara. Se tu lança algum corpo horizontalmente assim, dá um peteleco nele, vai ser tipo um arco de parábola, né? Tipo isso aqui, ó. Tá? Então vai ser assim o movimento que ele descreve até aqui cair no solo. Beleza? Então esse é o movimento que a gente vai estudar nessa primeira parte da aula. Olha só, pessoal, algumas considerações que a gente pode fazer aqui. Assim como os movimentos da aula passada, da queda livre, do lançamento para cima, esse cara também vai estar sujeito à aceleração gravitacional, que lembraremos sempre aponta para baixo, g, e que na Terra vale quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, olha a diferença desse movimento para os outros dois da aula passada. A aceleração da gravidade só atua na direção vertical e sentido para baixo. Tu nota que na direção horizontal, horizontalmente, não tem nenhuma aceleração atuando ali no corpo. Só tem aceleração atuando na direção vertical. Então a gente vai poder notar que conforme esse cara está caindo, olha só o que acontece com ele. Vamos botar aqui, ó, é o mesmo corpo, só que agora em um determinado instante da queda. Tu percebe que inicialmente na direção vertical não tinha velocidade para ele. Só que como está atuando a aceleração da gravidade para baixo, ele começa a adquirir velocidade na direção vertical. A gente pode chamar de componente y, né? Devido ao eixo xy. Ele vai tendo aqui uma velocidade aqui no eixo y. Mas agora, essa velocidade que ele tinha na direção horizontal não se altera, continua igual, porque se não tem aceleração atuando ali, não muda nada horizontalmente. Então a componente horizontal continua exatamente do mesmo jeito. E a gente percebe que conforme ele for caindo até chegar lá no solo, o que está acontecendo com ele? A componente y da velocidade, a componente vertical, está cada vez mais aumentando em módulo. Então aqui ela tem o maior valor possível, a componente y. Enquanto que a componente horizontal ou a componente x, ela permanece sempre com o mesmo valor, já que não tem aceleração horizontalmente. Então é assim que funciona o lançamento horizontal, em termos da velocidade. Horizontalmente, o valor da velocidade não muda.
Agora, verticalmente vai aumentando cada vez mais. Interessante. Só que agora, se tu parar para pensar, dentro dessa análise que a gente está fazendo, de analisar os movimentos separadamente, né, a componente vertical e horizontal, tu vai notar que se na horizontal a gente tem sempre o mesmo valor para a velocidade, portanto a velocidade não muda, a gente na verdade horizontalmente tem um movimento que a gente já viu em aulas passadas, que é o quê? O MRU. Isso aí, o MRU. É um movimento retilíneo uniforme, um movimento com velocidade constante. E também tu vai notar que na direção vertical, olha o que a gente tem na direção vertical. A gente tem um cara que não tem velocidade, inicialmente, verticalmente, e que está sob a ação da gravidade, e aí a velocidade dele está aumentando. Se tu analisar só verticalmente, o que ele tem verticalmente, sabe que movimento que é? Queda livre. Exatamente. Então, meu querido e minha querida, o que eu quero te dizer com isso é que, na verdade, o lançamento horizontal, a gente pode analisar ele como se fosse uma composição, uma mistura de dois movimentos. Anota isso aí, que isso aí é bem importante. O lançamento horizontal nada mais nada menos do que o quê? Uma composição de queda livre. Isso, é claro, nós temos na direção vertical, com MRU ocorrendo na direção horizontal. Olha só que interessante isso. E por que é muito importante saber disso? Vai ser muito importante saber disso pelo seguinte. Voltando àquela pergunta que eu fiz no início da aula, comparando a bolinha que eu dou um peteleco e a bolinha que eu deixo cair em queda livre, sobre o tempo de queda das duas. Aí está a explicação do porquê que as duas chegarão ao mesmo tempo no solo. Porque, na verdade, esse lançamento horizontal, na direção vertical, ele descreve uma queda livre. E o tempo de queda, ele só é influenciado pela direção vertical da velocidade. Como verticalmente os dois não têm velocidade, verticalmente, tanto esse lançamento como a queda livre, as duas levarão o mesmo tempo para atingir o solo. Eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo um vídeo, tá, da Universidade de São Paulo, que eles fizeram esse experimento comparando o lançamento horizontal com a queda livre, tá? Eu só não coloco aqui no meu vídeo porque eu posso tomar strike do YouTube. Para não correr esse risco, tá aqui na descrição se tu quiser acessar depois e ver, né, de uma forma mais visual, mais clara, esse experimento. Maravilha? Bom, pessoal, outra coisa então que a gente vai poder notar, né? Na hora de fazer as continhas para resolver os problemas, olha, se a gente sabe isso aqui, o que a gente pode notar então a respeito das equações, das fórmulas que a gente vai usar aqui? As fórmulas serão as mesmas equações que a gente usou no MRU e na queda livre. E vamos lembrar que a queda livre é um MRUV. Então as equações são as mesmas da queda livre e do MRU. Sim, 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 são as mesmas equações. A gente analisa então esse movimento só separadamente, vertical e na horizontal. Mas vamos relembrar aqui quais são as equações que a gente está falando, né? Na parte do MRU, o que a gente fala aqui, tá? A gente pode ter a função horária da posição, S igual a S0 mais VT, ou vamos lembrar, é a mesma equação, só que escrita de outra forma, né? Distância é igual a velocidade vezes o tempo. No caso da queda livre, são as mesmas equações do MRV, que são quais? A função horária da velocidade, v igual a v0 mais at, a função horária da posição, s é igual a s0 mais v0t mais a t quadrado sobre 2 e, por último, a equação de Torricelli. Sim, são as mesmas equações. Só lembra, claro, de fazer as adaptações, né? A aceleração vai ser a gravidade e a distância percorrida vai ser a altura que ele caiu. Feito! Olha só, pessoal,
Um dado muito importante que muitas vezes é abordado nas questões é essa distância aqui, ó. Isso aqui que eu estou colocando aqui, ó. O que seria essa distância aqui que eu marquei aqui agora, em vermelho? Isso aqui é o chamado alcance do movimento, alcance horizontal, tá? Que é a distância horizontal que ele percorreu, beleza? Como é que tu vai calcular essa distância aqui? Se a questão pedir qual foi o alcance do movimento. Simples. Se ele está pedindo a distância horizontal que tu percorreu, lembra que na horizontal tu vai ter o quê? Tu vai ter um MRU. Então, a gente usa a expressão do MRU para calcular o alcance horizontal. Distância é igual a velocidade vezes tempo. No caso, a distância equivale ao alcance do movimento. Então, vai ser a velocidade inicial vezes o tempo. No caso, que tempo é esse? O tempo de queda. Perfeito! Um pequeno detalhe, muitas vezes as questões elas não vão te dar de graça o tempo de queda, tá? A gente já vai fazer um exemplo, mas muitas vezes as questões não te dão de graça o tempo de queda. Ah, como é que eu vou achar o tempo de queda? Aí tu vai ter que usar as equações da queda livre do MRV. Ele vai te dar qual é a altura que tu está começando o movimento. A partir da altura, tu vai calcular quanto tempo levou para cair. E aí tu tem o alcance do movimento. Maravilha? Então, esse que é o lançamento horizontal. Vamos fazer agora um exemplo que vai ficar mais claro para ti. Vamos lá, vem com o senhor. Então, pessoal, vamos aí ao primeiro exercício da aula. A questão diz assim: ao mesmo tempo que um corpo A é largado a partir do repouso, outro corpo B é lançado horizontalmente com velocidade de 50 metros por segundo. Sabendo que ambos são lançados a uma altura de 20 metros, calcule o tempo de queda de cada corpo. Bom, aí tu sabendo que o tempo de queda dos dois é o mesmo, né? Queda livre e lançamento horizontal têm o mesmo tempo de queda, fica bem tranquilo de responder essa questão, mas só fazendo o desenho. Então, um corpo é lançado horizontalmente, que ele tem uma velocidade inicial de 50 metros por segundo, tá? Esse seria o corpo B, e o corpo A ele vai ser largado em queda livre a partir do repouso. E ambos começam aí a uma altura de 20 metros. Tranquilo? Bom, pessoal, aí vamos lembrar aí do nosso, né, da queda livre, aonde a gente pode calcular o tempo de queda usando, por exemplo, a equação da posição, função da posição. Distância é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Trocando os dados vai ficar assim. Velocidade inicial é 0, aí a distância vai ficar 20, é igual a aceleração da gravidade, então 10 vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Aqui eu vou simplificar o 10 com 2, vai sobrar 5. Então, 20 é igual a 5 vezes t ao quadrado. Então, t ao quadrado é igual a 20 sobre 5, que é igual a 4. Tirando a raiz de 4 é 2 segundos. Tá? Esse é o tempo de queda para os dois têm o mesmo tempo de queda, tanto esse quanto esse. Qual que é a diferença dos dois? Tá? Vai ser isso aqui, ó. O B ele ainda anda horizontalmente, né? O A ele cai em linha reta. Tá? A questão poderia perguntar, vamos até fazer essa conta caso fosse perguntado, ó, qual que seria o alcance? Como é que calcularia o alcance do B? Alcance é a velocidade, distância igual a velocidade vezes o tempo. Então, seria 50 metros por segundo vezes 2, 100 metros, tá? Então, o B, além de cair isso aqui, ele ainda anda horizontalmente 100 metros, tá? Então, esse seria o efeito que a velocidade inicial faria no movimento. Quanto maior for a velocidade inicial, maior o alcance horizontal que eu vou tendo. Mas tu nota que o tempo de queda aqui não vai ser influenciado nisso, porque o tempo de queda só depende da componente vertical da velocidade. Maravilha? Vamos agora para a segunda parte da aula, onde a gente vai ver o lançamento oblíquo. Segue aí com o senhor.